Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estarmos reunidos para juntos buscarmos ao Senhor enquanto podemos achá-lo, invocar o teu nome enquanto ele está perto. Amém? Sem delongas, vamos para mais uma mensagem cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. Jesus, ele é a solução dos seus, dos meus, dos nossos problemas. Entrega a sua vida a Ele, confia nele e Ele agirá em nossas vidas. Amém? Assim está escrito no Salmo de número 37 e o verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Três coisas observamos nesse versículo. Temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Confiar nele totalmente. E acima de tudo, esperar com confiança. Amém? Glória a Deus. Sem delongas, vamos nesta noite, madrugada de segunda-feira, exatamente dia 11 de dezembro de 2023, 6 minutos 47 segundos, vamos trazer nesta mensagem as 7 frases ditas por Jesus na cruz. Quando Jesus estava crucificado, ele falou 7 frases. Vamos vê-la uma por uma nesta mensagem, em o nome dele, Jesus Cristo, que reina e vive para todo sempre. A primeira frase que Jesus proferiu na cruz, depois que fizeram escarneceram dele, depois de ter chicoteado 40 vezes, depois de ter colocado uma coroa de espinho nas suas frontes, cuspido no teu rosto, esbofeteado no seu rosto, deram-lhe tapa no seu rosto, escarneceram. Depois fez ele carregar a sua própria cruz e ainda fizeram com que um certo homem chamado Simão de Cirene, conhecido como Simão Cirineu, este homem foi obrigado a carregar com Jesus a sua própria cruz. Mas deixa eu lhe dizer aqui uma verdade. Este homem foi o mais feliz, o primeiro homem a ser justificado pelo sangue de Cristo. Isso mesmo, porque Jesus, já sendo chicoteado, sangrava, e quando aquele homem ajuda-o a carregar a cruz, ele foi
digamos, entre aspas, não é contaminado, mas justificado pelo sangue de Cristo. E ao final do percurso, que há uma discussão a respeito da distância, porque houve mudança na velha Jerusalém para a atual. Segundo os historiadores, uns dizem que são 500 a 600 metros, mas outros garantem que são 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Mas quando Jesus, ele é crucificado, e estando na cruz, a primeira primeira frase que Jesus esboçou, falou, foi o seguinte: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Interessante que Jesus, ele podia, e se ele o fizesse, toda a humanidade estaria perdida. Mas como homem, Jesus padeceu, sofreu, foi escarnecido exatamente pelas criaturas que ele o criou. Porque está escrito, João Evangelho, seu capítulo de número 1, vamos ao texto, Evangelho que escreveu João, capítulo de número 1, e o verso de número 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Contudo, todos quanto o receberam, deu-lhe o poder, outra versão, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus. Interessante que muitos dizem, ou melhor, com exceção de 2% da humanidade, que são ateus. Os ateus não crê no Deus que criou todas as coisas. Eles crêem na explosão do Big Bang. Porém, os 98% crêem no Deus. Porém, dizem eles que são filhos de Deus. E não são. Como não? Se Deus criou todas as coisas, como não somos filhos de Deus? Muitos dizem. A Bíblia, única regra de fé para todos que crêem em Jesus. E ela tem resposta para tudo. A Bíblia diz, em Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 1, lá está escrito, lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude, antes que venha os maus dias e passe pelos anos e diga dele não tive prazer algum. Logo, todos são criaturas. O Deus Altíssimo, ele só gerou um único Filho, Jesus Cristo. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Aleluia. Por exemplo, muitos dizem que os anjos são filhos de Deus. E a Bíblia diz que não. Vamos ao texto. Carta aos Hebreus, seu capítulo de número
Primeiro, aleluia, verso 5, está escrito: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. Verso 6. E ainda quando Deus introduziu o primogênito, falando de toda a criação, ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adore. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aleluia. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, o Senhor formaste o fundamento da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu, referindo a Jesus, mas tu permanecerá. Envelhecerão como vestimenta. Tu os enrolarás como o manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permanece o mesmo. E os teus dias jamais terão fim. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo ainda 2 de Carta aos Hebreus, verso 5 diz assim: não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor que os anjos, e encorajaste de glória e de honra. Tudo sujeitastes, aleluia, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, não deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor de que os anjos, Jesus, coroado de honra, de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Aleluia! Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem
e por meio de quem tudo existe, falando de Jesus, tornar-se perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Aleluia! Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Glória a Deus. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Glória a Deus. Amados, e ainda no verso de número 13 diz: também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou com os filhos de Deus, os filhos que Deus me deu. Portanto, que os filhos são pessoas de carne e sangue. Ele também, Jesus, participou desta condição, ser humano, carne, sangue, aleluia, ser humano, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivesse escravizado pelo medo da morte, pois é claro que não é a anjo que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Nós, cristãos, somos descendentes de Abraão pela fé. A partir do momento que todo ser humano, não importa se é judeu, se é grego, se é gentil, em Cristo todos somos um. Passamos a chamar de igreja. Igreja somos nós, aquele que professa a fé em Jesus. Aquele templo que chama igreja é templo, aonde foi consagrado para nós, unidos, juntos, como igreja, glorificar o Senhor. Amém? Deus seja louvado. Então, as 7 frases. A primeira, quando Jesus estava crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, esta foi a primeira frase. Perdoa, Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que fazem. Eu quero, nesta oportunidade, dar exatamente uma ênfase a esta palavra perdão. Perdão é o verdadeiro amor. Isso mesmo. Se não perdoamos, é porque não temos amor. Muitos dizem que não perdoa. Se não perdoa, ele está fora da vontade de Deus. Porque o perdão é a prova do verdadeiro amor. Foi isso que Jesus mostrou na cruz. Quando ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando Jesus citou essa primeira frase na cruz, ele estava perdoando aqueles homens que deram 40 chicotadas nele, sendo ele inocente, que esmurraram ele, deram tapa no seu rosto, cuspiram no seu rosto, escarneceram, colocaram uma cruz de quase 60, 70
quilos somente a parte dos braços. Aleluia! Ainda uma coroa na sua fronte, e além de escarnecê-lo durante o seu percurso até o Gólgota, lugar chamado de caveira, e ali Jesus poderia se vingar. Ele poderia dizer: Pai, mata todos que me feriram. Mas não foi isso que Jesus disse. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí muitos dizem: oh, eles não fizeram voluntariamente? Sim, porém, a Bíblia tem resposta. Carta Paulina aos Efésios. Lá está escrito, capítulo 6, 12. Porque a sua luta e a minha luta não são contra as pessoas, mas contra o diabo, os demônios, os espíritos imundos desse mundo, aleluia, que jaz no maligno. Então a nossa luta não é contra as pessoas. Por devemos perdoá-lo. Mas muitos dizem, não perdoo. Então, lamento lhe informar que você também não será perdoado por Deus, porque é condicional. Se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Lembra do Pai Nosso? Lá está escrito assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí está escrito: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas. Outra versão, ofensa. A dívida aqui não é financeiro. A dívida é os pecados, as ofensas contra o Deus Altíssimo. Aí diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha aí, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas na hora de perdoar, misericórdia. Ninguém, na sua maioria absoluta, quer perdoar, até mesmo os que diz crente. Só Jesus na causa. Mas deixa eu lhe falar. No Pai Nosso, que está na Bíblia, Mateus 9, e no verso de número 14 e 15, quando encerra o Pai Nosso, lá está escrito assim, Mateus capítulo 6, verso 14 e o verso 15. No 14 diz: quando termina o 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, para todo sempre. Amém. Mas no versículo 14, pois se perdoarem os outros, ou uns aos outros, se perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Aleluia. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoarão vocês. É condicional. Eu perdoo, Ele me perdoa. Tu perdoa, Ele te perdoa. Mas se não perdoamos, Ele também não nos perdoará. Lembre-se disso.
Aí Paulo, ele fala: louvado e bendito seja o nome do Senhor. No capítulo aos Efésios 4, ele diz assim, glória a Deus, carta aos Efésios, seu capítulo de número, aleluia, 4, verso de número 32. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Amém? Glória a Deus. Assim como Deus, ouça, seja bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente. Assim como Deus os perdoou em Cristo. A primeira frase, não é frase, é a primeira frase que Jesus falou na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E esta fala encontramos em Lucas, seu capítulo de número 23. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Capítulo de número 23 de Lucas e o versículo de número 34. Aleluia. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Verso 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as suas roupas. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Primeira frase, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas ainda a segunda, continua em Lucas, seu capítulo 23. Agora o verso de número, aleluia, 43. Jesus lhe respondeu: eu garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Por que Jesus respondeu isso? Lembra dos dois ladrões? Do verso de número 33? Um à direita, outro à sua esquerda? O da esquerda escarnecia Jesus. Na verdade, os dois. Se nós olharmos tanto em Marcos quanto Mateus, os dois escarneciam, porque Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Ao meio-dia, eles continuavam escarnecendo. Porém, o da direita mudou de ideia. Ele se arrependeu. E o texto diz, aleluia, verso de número 40. Lucas 23, 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem nada cometeu, nenhum mal. Então ele
o da direita, o ladrão, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então aqui está a resposta de Jesus no verso 43. Sua segunda frase. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Quando confessamos, Ele é grande em perdoar, mas Ele vê o seu coração e o meu, não é de lábios, porque muitos honram o Senhor de lábios, como o próprio Senhor disse em Mateus, capítulo 15, verso 6 a seguir. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Referindo-se a Isaías, capítulo de número 29, verso 13. Este povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Hipócritas, bem profetizou Isaías. Então, meus amados de Deus, ninguém engana. Mas quando confessamos e abandonamos, achamos dele misericórdia. Amém? É o que está escrito em Provérbio, seu capítulo de número 28, verso 13. Se com a tua boca confessar os seus pecados, aquele que confessa os seus pecados e abandonam, encontra de Deus misericórdia. Mas quem endurece o coração nunca prosperará. Pense nisso. Então aqui está a segunda frase. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Deus seja louvado. Vamos para a terceira frase. João Evangelho, capítulo 19. E no verso de número, aleluia, 26. Aqui está a terceira frase de Jesus na cruz do Calvário. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, que é João, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E em seguida, aleluia, ao discípulo: aí está a sua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo o recebeu em sua família. João, outrora, junto com seu irmão Tiago, era chamado filho do trovão. Pense como era brabo João e seu irmão Tiago. Quem relata isso é Marcos. Porém, quando o Evangelho desceu ao seu coração, é impossível, não há uma transformação. Se alguém diz que é cristão e continua sem perdoar, continua nos costumes, nas tradições do gentio, o Evangelho nunca entrou nele. Porque quando o Evangelho entra, é transformado, é impossível. Por isso, aquele que era o filho do trovão, João e Tiago, João se tornou o apóstolo do amor. E ele sempre fala: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, por um acidente, por uma fraqueza, não é premeditado. Se porventura pecardes, temos um advogado diante do Pai,
Jesus Cristo, o justo, não somente por nós, mas por todo o mundo, ser humano, todos que o invocam. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Glória a Deus. Então, a terceira frase de Jesus foi falar para Maria, sua mãe, como homem, dizendo a ela: mulher, aí está o seu filho. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Essa aqui foi a terceira frase que Jesus proferiu na cruz. Glória a Deus. Vamos para a quarta. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Muitos dizem, por conta desse versículo, que Jesus não tinha irmão. Os irmãos dele eram os cristãos discípulos. Não. Jesus tinha 4 irmãos homens, filho de Maria, filho de José. O primeiro chama-se Simão. O segundo, José. O terceiro, Tiago. O quarto, Judas. Não é o Iscariote. Está escrito Marcos, capítulo 6, verso 3. Também está escrito em Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 13, o verso 53. Lá está o nome dos 4 irmãos, filho de Maria, filho de José. E ainda tinha irmãs. A Bíblia não relata os nomes, nem quantas, fala plural. E suas irmãs não estão aqui conosco? É só ir lá, Marcos 6, 3 e verso 4, e Mateus capítulo de número 13, versos 53 e 54. Amém? Mas Jesus confiou aqui a João para que ele cuidasse de Maria, a sua mãe, como homem, porque Jesus, como Deus, ele é Senhor de Maria, ele libertou Maria com seu sangue, como todo ser humano, porque todos pecaram. Romanos, capítulo de número 3, verso 23. Porque todos pecaram e todos estavam separados, destituídos da glória de Deus. Mas fomos justificados pelo sangue de Cristo. Então, o sangue de Jesus, ele purifica a toda carne, ser humano, que o confessa e abandona a sua prática de pecado. Aí o sangue dele nos purifica de todo pecado. Não importa o que você fez, não importa o que eu fiz. O importante é haver um arrependimento genuíno, confessar e abandonar. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Vamos agora falar do quarta frase que Jesus pronunciou na cruz do Calvário. Mateus, seu capítulo de número 27, verso de número 46.
Mateus 27 e o verso 46. É a quarta frase de Jesus na cruz do Calvário. Está escrito, aleluia. Por volta das 3 horas da tarde, conhecido no meio do povo judeu como hora nona, 3 da tarde, por volta das, aleluia, e houve trevas, 45, e houve trevas sobre toda a terra, no meio do meio-dia, às 3 horas da tarde, verso 46, que é a frase, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? A resposta, os seus pecados e os meus, estava sobrecarregado na cruz. E ali o Deus Altíssimo deu as costas para seu filho, porque ele não pode conviver com o pecado. O pecado fere a santidade dele. E Jesus na cruz carregou todos os seus e os meus pecados. Por isso, cruz é maldição. Muita gente, na cruz do Calvário, eles foram libertos. Todos que creram pelo sangue de Cristo, quando confessamos e abandonamos. Porém, a palavra de Deus, ela diz que você e eu temos que confessar diante dos homens. Porque se não fizermos essa confissão, também não pode haver salvação. Porque assim está escrito, é a vontade de Deus. Romanos, seu capítulo de número, melhor dizendo, Mateus 10, verso 32. Se vocês me confessarem diante dos homens, também eu, Jesus, confessarei diante de meu Pai e dos anjos que está no céu. Mas quem me rejeitar diante dos homens, ou não me confessar diante dos homens, também não confessarei diante de meu Pai. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a remissão dos pecados. Amém? Confessar e obedecer. Não basta apenas crer, é crer e obedecer. Amém? Então, esta quarta frase, quando Jesus disse, aleluia, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Aleluia, glória a Deus. Esta foi a quarta frase. Vamos para a quinta. João Evangelho 19 pode também estar
no sinótico, Mateus, Marcos e Lucas. Mas vamos aqui, João, capítulo 19. Agora o verso é de número 28. Glória a Deus. Quinta frase de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. Está escrito: louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas antes do 28, vamos ler o 27. Que assim está escrito: E ao discípulo, aí está sua mãe. Já falando, daquela hora em diante, o discípulo recebeu em sua casa. Já lemos. Agora vamos ao 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Aleluia. Tenho sede. Esta foi a quinta frase. E aí pegaram uma esponja, embebedaram com vinagre e deram a ele. Mas ele não bebeu. Mas vamos para a sexta frase. Continua ainda João. Capítulo agora de número 30. Tendo o aprovado, Jesus disse: está consumado. Está consumado. Na cruz do Calvário, Jesus, ele pagou os seus e os meus pecados. Ele cumpriu a missão, que foi deixar a sua divindade. Se humanizou. Sofreu, padeceu por mim e por você. Por todo o ser humano. E ali ele, depois que deram água para beber, aliás, ele disse: tenho sede. Esta foi a sua quinta frase. Porém, embebedaram uma esponja e colocaram nele, porém, nos seus lábios, mas ele não bebeu. Como diz aqui o texto: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Aqui falamos 6 frases. Falta a última, a sétima. Vamos a ela. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Tanto se encontra no mesmo capítulo de João como Lucas 23, 46. Vamos falar primeiro de João, que está em seguida, diz assim. Esta é a sétima. Curvou a cabeça e entregou o Espírito. Mas em Lucas, ele dá mais uma ênfase. Capítulo 7 de Lucas. Aliás, capítulo 23. É a sétima frase. 46. Lucas 23. A sétima e última frase de Jesus na cruz, antes de entregar o Espírito. Vamos ver o que ele falou. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus, aquele que reina e vive para todo sempre, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia,
está à destra do Pai, com todo o poder e glória, e intercede por todos nós. Amém? Diz assim o verso 46 de Lucas 23. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Aqui, literalmente, Jesus encerrou a sua vida terrena, que durou 33 anos e 6 meses, mais o seu ministério, 3 anos e meio. A última frase de Jesus, ele diz, aleluia, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, meus amados, a Bíblia, ela nos exorta, dizendo que devemos amar como Jesus nos amou. Ame o teu próximo como eu vos amei a vós. João, Evangelho, capítulo de número 13, verso de número 34. Um novo mandamento vos dou: ame o teu próximo como eu vos amei a vós. Crucificado, morreu em nosso lugar. Então, desta forma, temos que amar o nosso próximo, não tirar a vida um do outro. Nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o diabo e os demônios que usa as pessoas. Ele é espírito e precisa de um corpo. E o corpo preferido é do ser humano, porque nós temos inteligência, raciocinamos, pensamos. Animais não pensam, mas também ele usa animais. E o primeiro animal que ele usou para fazer com que o homem caísse foi a serpente no Éden. Gênesis, do começo, capítulo 3. Não é esta pregação, mas ele usa animais. De repente, alguém vai andando e do nada um cachorro vai e morde, para que você o mate ou venha responsabilizar o dono. Mas foi o diabo que inventou tudo isso. Foi ele que começou isso. Porém, meus amados, o ser humano, quando ele não teme a Deus, ele é usado pelo diabo. Não tem para onde correr. Quem anda na carne, carne é a natureza caída, então está debaixo de maldição. Isso mesmo. E não é filho de Deus. Mas quando reconhecemos os seus e os meus pecados e abandonamos e confessamos a ele, Jesus, que padeceu e sofreu por todos, aí ele, com seu sangue, nos purifica de todo pecado. Escreve o meu nome e o seu no livro da vida. Aleluia. E tornamos filhos de Deus. E ele nos adota e nos tornamos filhos de Deus. Ainda concluindo, aleluia, esta mensagem. Como eu falei no início, o perdão é o verdadeiro amor. João 3,16, porque Deus perdoou. O amor ali é isso, perdoou. Porque Deus amou o mundo, o ser humano, de tal maneira que deu seu Filho único, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, porque Deus mandou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo, ser humano,
seja salvo por meio dele. Amados irmãos e amigos ouvintes da web rádio El Shaddai, salvação só na pessoa de Jesus Cristo. Não deixe que ninguém vos engane. Religião mata, não salva ninguém. Você que é espírita, se for num túmulo do Allan Kardec, que é o pai do espiritismo, os seus ossos estão lá no túmulo. Se você for, aleluia, num túmulo de Maria, aonde os católicos veneram, tem todo, aleluia, veneração, que veneração é mais do que, como diz, eles dizem que não adora, mas venerar é ainda honrar muito mais do que exatamente, como diz, adorar. Venerar muito mais do que adorar. Lembre-se disso, Maria foi serva fiel, mas ela, como eu e você, precisava do sangue de Cristo para ser purificada dos pecados, que todos, sem exceção. Uma criança, quando nasce, ela por si só não pecou, mas sua natureza já é pecaminosa. Se ela não for doutrinada, ensinada, de acordo com o ambiente que ela nasce, ela tende para o mal, porque a nossa natureza é inclinada para a morte. Romanos, seu capítulo 8, 6. Mas o seu e meu espírito é o contrário, inclinado para a vida. Por isso que Provérbio, capítulo de número 22, verso 6 diz: ensine a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça, não se aparte dele. O caminho, meus amados, só tem um, da salvação. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou único, singular, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus disse eu sou o caminho, essa ilusão de um caminho, a forma figurada de um caminho, é onde leva pessoas à cidade ou determinado lugar. O caminho que leva o ser humano para o céu, que não é horizontal, mas vertical, de baixo para cima, é Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a porta da salvação. João Evangelho, capítulo de número 10, verso 9. Disse-lhe Jesus: eu sou a porta. No céu tem porta. Só entra nela quem fez aliança com Jesus e andou em seus caminhos sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Lembre-se disso. Seguiu o caminho reto. A Bíblia, lâmpada para os nossos pés, luz que clareia o nosso caminho. É a tua palavra. Salmo 119, verso de número 105. Amém? Amados, já encerrando esta mensagem, falando das 7 frases de Jesus. A primeira foi perdoar. Se não perdoamos, Deus também não perdoa. A segunda, aleluia, foi exatamente quando aqueles homens estavam, vamos falar uma por uma. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A primeira frase, Lucas 23, 34. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A segunda, Lucas 23, e o verso, aleluia, glória a Deus,
Lucas 23, verso 43. Diz assim: Jesus respondeu: eu garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Quando o ladrão da direita se arrepende e diz: este homem nada fez para merecer isso, mas nós sim. Senhor, lembra de mim quando entrare no teu reino. Jesus fez um raio-x no seu coração, viu sinceridade e disse: garanto que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Essa foi a segunda frase onde Jesus garantiu que hoje estarás comigo no paraíso. E quando chega João Evangelho 19, e o verso de número 26, terceira frase, diz assim: glória a Deus. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E olhando para o filho, disse: aí está a sua mãe. Falando de João. Esta foi exatamente a terceira frase. Quarta, Mateus 27, verso 46. Mateus 27, verso 46. Quarta frase. Diz assim: aleluia. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, Lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Aleluia, glória a Deus. Aí vamos agora para a quinta frase, voltando a João Evangelho 19, e seu verso 28, diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Esta foi a quinta frase. Vamos para a sexta. A sexta, João 19:30, diz assim: tendo o provado, Jesus disse: está consumado. Consumado. Pagou o preço. Pagou o preço por mim e por você. Agora vamos para a última frase. Lucas, capítulo 23. Aleluia. E o verso 46. Diz assim: glória a Deus. Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Meus amados, foi por mim, foi por você. Vamos servir ao Senhor Jesus de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, todo o nosso coração, em nome daquele que reina e vive para todo sempre. Que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações, porque é Ele que nos lembra, nos ensina, nos guia, intercede por mim e por você.
e intercede com gemidos inexprimíveis. Por isso a Bíblia diz, Efésios 6, verso 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Amém? Um grande abraço, fiquem todos na paz e na graça do nosso único e eterno e suficiente Salvador Jesus Cristo. Amém? Shalom Adonai.